Jornal Anhanguera de volta e vai até amanhã o feirão digital que está rolando aqui em Lusiânia. Os estandes estão montados em frente à prefeitura no centro da cidade e lá os moradores aqui do entorno podem conhecer um pouco mais sobre essa tecnologia e ainda tem direito a brindes, como por exemplo a assinatura do Globoplay por um mês de graça. A Ana Alice tem em casa uma TV com qualidade digital e uma analógica, mas agora já decidiu. Quer tudo com a melhor qualidade. Minha parabólica está muito cheia de chuvisco, é muito ruim. O feirão digital está aí, como oportunidade para conhecer e tirar dúvidas sobre a tecnologia digital. Foi acompanhando a nossa programação que a Leilane soube do feirão. Ela viu que poderia assistir sua série preferida de graça no Globoplay e não perdeu tempo. Eu vi passando no jornal, né, primeira edição, e como passou minha série favorita, né, aí eu vim aqui, ganhei 30 dias de graça e ainda mais ganhei um brinde. Tá feliz agora vai poder assistir a série sem pagar nada? Muito feliz. E quem pensa que as antenas parabólicas não podem ser convertidas para digital, está enganado. Dá para aproveitar a antena que tem em casa e contar com um produto final de qualidade. Dá para converter, mesmo com a parabólica que ele tem lá, antiga. Tem muitas pessoas que têm a parabólica abandonada, né? Acharam que essa parabólica tinha acabado, mas não. Ela pode usar tendo a partir de 1,70 m, estando em bom estado. Colocando um aparelhinho novo, um receptor, ela vai ter a qualidade de cinema em casa, sinal de qualidade digital, som e imagem. O seu Antônio já garantiu a dele e não vê a hora de testar. De vez em quando dá um chuvisquinho, né? Mas agora acredito que é melhor, né? Tem que ver, né? E na semana passada a gente mostrou aqui a história de uma família que perdeu tudo em um incêndio. Eles estão tentando retomar a vida e receberam muita ajuda. A Nayara Santos conta pra gente. Os armários estão cheios de comida. Todos da família ganharam roupas. Eles ganharam também fogão, rack, colchões e camas. Na verdade, o que realmente está faltando, porque eu morava de favor na casa da minha sogra, então, né, queimou tudo lá. E o que ela realmente está precisando mais é de materiais de construção, né? Que a obra foi, quer dizer, a casa foi para o chão, né? Então não aproveitou nada. Então está começando da base, né? Então o que a gente está realmente precisando é só de materiais de construção, porque as outras coisas, graças a Deus, Deus tem suprido, né? Tem enviado pessoas para nos abençoar, né? Já a dona Cleide está morando com o filho, mas também recebeu doações. Eu agradeço muito as pessoas que têm ajudado a gente. As pessoas são pessoas muito boas. Então eu agradeço a Deus por eles, que Deus multiplique. Que eu já consegui um bocado de coisa. Agora o que a gente está precisando mais é de materiais. O que a senhora já conseguiu? Eu já consegui geladeira, fogão, cama. Bem diferente daquela cena que nós mostramos aqui na semana passada, da casa toda incendiada. Nós voltamos aqui hoje ao local e olha só que maravilha, né? O Marcelo conseguiu derrubar a casa, que realmente estava condenada, né? Não tinha como salvar nenhum cômodo, estava tudo destruído. Eles conseguiram algumas doações, como por exemplo, esse pouco de areia, né? Que já dá para iniciar então essa construção. Ganharam também um pouco de tijolos, que também já vai dar uma boa ajudada aí, pelo menos nesse início. Eu vou conversar aqui com o Marcelo, que até, Marcelo, conseguiu também a ajuda de alguns companheiros, né, que são seus amigos, vão ajudar também na construção, né, mas está no começo, vocês precisam de muita ajuda ainda, né? É verdade, a gente precisa de muita ajuda, quem puder estar nos ajudando, né, com material, se algum tiver alguma mão de obra também para nos ajudar. Né, eu acredito que daqui para frente vai adiantar. Ficou uns amigos de vir ajudar nos finais de semana, né, e quem puder estar nos ajudando também, nós agradecemos. Enquanto isso, Marcelo, onde que vocês estão ficando? Como está sendo aí essa nova vida? Minha filha morava só, então a gente está ficando lá na casa da minha filha. A minha mãe está ficando com o meu irmão Flávio, né, lá na casa dele. E graças a Deus Deus não está deixando faltar nada, né? Está suprindo as nossas necessidades. E lá, como a casa era um pouquinho, assim, é meio grande para ela, está dando para a gente ficar lá até a gente ir ajeitando aqui. Deixa eu conversar um pouco com o Flávio. Flávio, chega aqui para falar com a gente, por favor. Então quer dizer que a sua mãe está com você, né? E vocês também receberam doações lá na sua casa, né? O que é que vocês receberam lá? Graças a Deus, minha mãe já ganhou um bocado de coisa já. Ligou uma cama, geladeira, um fogão, né?
e muita roupa. Acho que ela até ganhou mais que ela tinha. E eu quero agradecer as pessoas que doou areia, a Lajota, que estão nos abençoando. E conto com a ajuda da população, das autoridades, dos comerciantes, que puder estar ajudando a minha mãe aqui, meu irmão. A gente fica muito agradecido. Inicialmente, né, qual que é a maior necessidade aqui de material de construção? Como está no começo, a gente precisa mais, na realidade, é de cimento, areia, tijolo e também pedreiro, porque a gente não está sem condições financeiras para estar pagando pedreiro, né? Então a gente precisa estar arrumando um pedreiro, 2 pedreiros para estar ajudando a gente aqui na obra. Então quem quiser nos ajudar, fica à vontade. E também aquelas pessoas que quiserem nos abençoar aí na mão de obra com pedreiro, ou com materiais, construção, a gente recebe coração. Certo, então obrigado, boa sorte aí para vocês. Então vou reforçar então esse pedido do Flávio e do Marcelo. Então amanhã eles vão fazer uma força-tarefa, como eu disse, para poder fazer o alicerce aqui da casa e levantar algumas paredes. Quem puder doar cimento, areia, né, Flávio? Ou até mesmo com a mão de obra, você aí pedreiro que estiver de folga, né, quiser doar um pouco do seu tempo, é só aparecer aqui. Hora de falar do tempo com ela, Camila Castro. Boa tarde para você. Oi, Thalia. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Vamos saber como é que fica o fim de semana? Vamos lá, então. Olha, hoje por volta das 5h30 da manhã, a temperatura caiu um pouquinho, fez até um friozinho, mas durou pouco. Antes das 7 da manhã, o calor já estava começando, o céu nas primeiras horas do dia estava bem limpinho, parecendo aquele céu de seca, sabe? Vamos ver, então, imagens ao vivo agora da nossa torre para a gente ver como está o céu agora. Está ensolarado, continua com poucas nuvens. Nesse momento faz 31 graus e a sexta-feira promete muito calor. Deve chegar a 32 graus daqui a pouquinho. E no fim de semana o solzão vai brilhar forte, as máximas devem passar dos 34 graus. Bem quente, né? A gente vai agora para o nosso telão para ver como é que ficam, né, os números aí para esse fim de semana. Se a gente for prestar atenção, olha só como os números mudaram de ontem para hoje. Todas as regiões estão batendo aí os 37, 38 graus, sensação térmica de 40, porque tem poucas nuvens no céu. Acordar já com 20 graus de mínima não está sendo fácil não, né? Agora a gente vai ver os dados aqui para o nosso entorno, né, o entorno de Brasília. E olha, gente, de repente a precipitação de chuva chegou a 0. Lembrando que estamos no momento de transição e por isso a chuva não firmou para valer. Dá só uma olhada como a umidade do ar caiu, foi só a chuva ir embora, né, que os números voltaram a cair. Em Planaltina fica entre 19% a 50%. Vamos ver então como é que fica para sábado. Já vou mudar o nosso telão aqui. Parece que vai dar cachoeira então, né, Camila? Olha, Thalia, eu acho que não, porque olha só, as possibilidades de chuva voltam isso amanhã até que razoável, cerca de 10 milímetros. Umidade já aumenta mais um pouquinho, mas as máximas ficam na média aí dos 33 graus. Ou seja, cachoeira só se for hoje, Calorão, mas amanhã... só hoje mesmo então, né, Só Camila? hoje, mas a gente vê que as máximas realmente continuam bem altas, ou seja, pode ser que chova, mas tem aqueles períodos bem quentes mesmo. Continua aquela instabilidade, né? Instabilidade. Eu vou mudar aqui para a gente ver como é que fica então para o domingo. As chances de chuva aumentam ainda mais. Parece que será um domingo chuvoso, tem previsão de chuva aí para toda a região do entorno, mas deve fazer calor sim em algumas horas do dia. É isso que você estava falando, realmente é instabilidade. Agora entramos no mês de novembro, então já com essa expectativa de chuva, né? Já com essa expectativa de chuva e números bem altos, né? 18 milímetros, e a tendência é isso aqui só subir, a umidade também subir e as máximas caírem um pouquinho mais. Olha, gente, teve chuva forte em várias regiões de Goiânia ontem à tarde. Na rua T39, no setor Marista, essa árvore caiu em cima do carro. Felizmente, não tinha ninguém dentro dele no momento do acidente. Em outro ponto do mesmo setor, um acidente parecido. A árvore tombou para o lado e ficou com toda a raiz exposta. Também não tinha ninguém no carro. Na Vila Santa Helena, o susto foi com a chuva de gelo. Essa moradora registrou a quantidade de granizo que caiu na varanda. Durante a tarde, o granizo assustou quem passava pela Avenida 85. No setor Campinas, teve ventania. Nessa imagem dá para se ter uma ideia da força do vento. No setor Nova Suíça, a chuva forte molhou o apartamento mesmo com a janela fechada.
E segundo a Comurg, a chuva de ontem em Goiânia derrubou 11 árvores e todas já foram retiradas. Choveu forte também na cidade de Ipameri, no sudoeste do estado, na tarde de ontem. O temporal durou cerca de 40 minutos, mas foi tempo suficiente para deixar muitos estragos na cidade. Os bombeiros disseram que várias árvores caíram em diferentes bairros da cidade. Numa indústria de alimentos, o vento foi tão forte que derrubou as tendas do estacionamento. Os telhados de algumas casas também ficaram danificados, mas felizmente ninguém ficou ferido. Esse fenômeno aí chamado de chuva convectiva, que vem acompanhada de ventos, raios e granizos. Olha, que vai ser bem comum agora em novembro, porque a temperatura continua alta, então é bom a gente se preparar. E olha, a partir da próxima semana, as chuvas devem começar a estabilizar. E é nesse período que muitos acidentes acontecem nas vias. E é por isso que a revisão do carro precisa estar em dia para enfrentar os temporais que devem vir por aí. Novembro será um mês de muitas chuvas, segundo os meteorologistas. Tempo de muitos acidentes, de acordo com a PRF, já que é nessa época que muitos motoristas se envolvem em batidas, porque a pista fica escorregadia e quem nunca levou um susto porque o carro perdeu o controle ao passar por uma poça de água? É a famosa aquaplanagem. A aquaplanagem é quando poças se formam ao longo da pista e o veículo, dependendo da velocidade, o pneu perde contato com o solo. E ainda que você acione o sistema de frenagem do veículo, ele não funciona de forma correta, fazendo que você possa colidir no veículo à frente ou sair da pista. De fato as vias sempre ficam alagadas, aí precisamos redobrar os cuidados. E você, já verificou a parte mecânica do seu carro hoje? Luz de freio, faróis, setas e limpador de para-brisa? É bom se preocupar com a questão de pneus novos. Alinhamento, balanceamento tem que estar conferido, pelo menos de 6 em 6 meses tem que fazer a conferência. Os freios do carro, tanto o dianteiro quanto o traseiro, tem que estar bem conferidos, certinhos, para saber se dá para fazer a viagem ou não, né? A parte de suspensão também é bom conferir, tem gente que deixa a desejar na parte de suspensão. Sem dúvidas, uma das maiores preocupações nessa época de chuva é verificar as condições dos pneus. Porque olha só, um pneu careca como este aqui perde total aderência com o asfalto, aí é acidente na certa. Veja a diferença de um pneu em boas condições. Ele precisa ter frisos, que são essas marquinhas que indicam que ele está bom para ser usado, além de dar estabilidade. Um pneu que já não está, vamos dizer, um pneu meia-vida, já não está nas suas condições de uso, implica muito na questão de você pegar uma chuva, uma pista alagada, e você vai perder assim, a dirigibilidade do carro. Você não vai ter o controle, dependendo do local que você passar, em alta velocidade. Então isso se torna muito perigoso. Dicas importantes e que podem salvar vidas. E o mais importante é a questão da velocidade. Se você não está seguro na direção com chuva para determinada velocidade, diminua essa velocidade. A sua direção vai ficar muito mais segura. E em caso de necessidade, pare seu veículo. Em chuvas excepcionalmente fortes, não continue uma viagem sem a segurança mínima, sem uma visibilidade mínima também. Camila, não tem jeito, né? Depois de tanto tempo sem chover, quando começa a chover, que a gente vai ver que às vezes o limpador de para-brisa não está funcionando direito, que o pneu não está respondendo bem na pista, né? Pois é, e é preciso ter muito cuidado, principalmente em relação aos pneus, né? Esse mecânico estava explicando pra gente que tem borracheiros que fazem esses frisos no pneu. E olha, gente, não aceite isso de forma nenhuma, porque é muito perigoso. Ou seja, é bom já se precaver de uma vez antes das chuvas, né, Camila? Isso mesmo. Tem que checar para ver se está tudo direitinho e pneus novos, pneus certinho, nada de fazer esses frisos por aí, porque realmente é muito perigoso. Vamos para as nossas participações do dia, então? Vamos lá. Hora das nossas participações, eu começo pela foto do Felipe Ribeiro, de Santo Antônio. E olha que foto linda. Imagina só sair de casa e se deparar com um céu espetacular desse. A natureza perfeita mesmo. Obrigada, Felipe, por registrar esse momento, ficou muito legal. Na sequência tem a foto da Ana Paula, aqui de Lusiânia. Ela disse que tirou essa foto no finalzinho da tarde, depois da chuva, e o resultado foi esse, uma paisagem bonita. E ela mandou um abraço aí para toda a nossa equipe. Valeu, Ana Paula. E olha, tem foto bonita também. Para terminar a nossa participação, tem uma participação especial que veio lá de Águas Lindas. O Joel disse que é fã da nossa previsão do tempo e disse que não perde nenhum dia do jornal. Muito obrigada,
obrigada, Joel, tá bom? Pelo carinho aí. E claro, a gente agradece a participação de todo mundo. Fica o nosso abraço para todo mundo que participou aí também, né, Camila? Isso aí, obrigada e continue participando, tá bom? Camila, bom fim de semana para você. A gente volta a conversar então na segunda-feira. Até segunda, bom fim de semana. E Goiânia continua sem veneno contra o mosquito da dengue. Para evitar mais casos da doença, os fiscais estão trabalhando até durante o fim de semana. Só que o melhor remédio ainda é cuidar da própria casa. Mais de 30 bombas costais estão paradas por causa da falta de veneno, só acumulando poeira. Desde junho, o inseticida contra o mosquito da dengue não foi enviado para os agentes de saúde da capital. Sem o combate efetivo, o jeito é triplicar a atenção aos criadouros. Boa tarde. É o que tem sido feito na região norte de Goiânia, a maior em número de casos notificados de dengue na capital. 62 agentes de saúde estão trabalhando, inclusive durante os finais de semana, para que nenhum dos 88 mil imóveis passe batido. A região norte da capital tem ao todo 89 bairros. Os agentes de saúde também estão fazendo um levantamento para descobrir quais são os criadouros mais comuns do Aedes aegypti. E olha que na maior parte das vezes o perigo está dentro de casa. Nós não somos contra que acumule água, mas sim que deixa protegido do mosquito, para o mosquito não ter acesso a esses locais. Aí eu assusto, porque já me deu umas 3 vezes já. Fiquei muito mal, me deu muita febre, dor de cabeça. Só este ano já são 32.210 casos de dengue notificados em Goiânia, com 12 mortes. No estado, os casos confirmados aumentaram em quase 50% em relação ao ano passado. A superintendente de Vigilância em Saúde de Goiânia afirma que o inseticida para combater o mosquito só deve chegar em dezembro. Na falta do inseticida, agora mais do que nunca, nós precisamos evitar que o mosquito nasça. Como é que a gente evita o nascimento de novos mosquitos? Evitando criadouro dentro de casa. É a conscientização que a gente está sempre falando aqui, né? E deixa eu fazer uma pergunta para você. O que o trabalho de ciências de uma escola tem a ver com a mudança de hábitos alimentares? Pois é, para alunos de uma escola aqui da região, tudo, né? Eles desenvolveram produtos feitos com frutos aqui do Cerrado. Dá só uma olhada. Pode não parecer, mas isso aqui é uma sala de aula. É com esse fogão, essas panelas, esse aparelho de micro-ondas e esse liquidificador que alunos de Santa Maria fazem ciência. Os estudantes do 8º ano do CEF 201 levaram a sério uma feira de ciências sobre o sistema digestório. O trabalho foi em maio, mas os adolescentes se envolveram tanto com as descobertas que não abandonaram mais. O desafio proposto pelos professores era descobrir alternativas à farinha de trigo, que não é tão saudável. No processo de industrialização, a farinha perde nutrientes. E foi usando frutos e frutas do Cerrado que eles tiraram o desafio de letra e, de quebra, ainda mudaram hábitos alimentares. Você sabe que fruto é esse? Uma dica, é nativo do Cerrado. Tem muito aqui em Brasília, mas em Goiás tem de sobra. É difícil ser indiferente a ele. Muitos odeiam, outros são apaixonados. Eu tô falando do pequi. Você provavelmente já conhece ele nessa forma, mas será que você já passou pela carne dele, passou pelos espinhos e chegou até essa partezinha da castanha? A Bárbara já. Ela e os colegas fizeram até farinha da castanha do pequi, com a palavra especialista. Com essa castanha, nós produzimos a farinha do pequi, que é rica em zinco e iodo, além de conter cálcio, ferro, magnésio e também ajuda no combate de doenças como câncer. E mesmo quem não gosta do fruto pode gostar da farinha. É que ela não tem cheiro nem gosto de pequi. Tem como usar ela como complemento, mas também para fazer bolos, cookies. E aí o bolo fica com gosto de pequi ou não? Não, fica com gosto de castanha. Essa castanha tem gosto de pequi, é muito saborosa e nutritiva. E até o abacate, que já parecia ser tão explorado nas nossas receitas, ganhou também uma nova utilização nas mãos dessa turma. A gente pega essa semente e vai tirar toda a casca que a envolve. Depois a gente vai ralar e levar na frigideira por 3 minutos até que vire uma farinha. E quem diria que da uva, que é uma fruta que já faz tanta coisa, já tem vinho, já tem suco, a gente consiga ainda fazer uma farinha de uva que vira
um biscoito como esse, a Amanda sabe. Amanda, como é que essa uva vira esse biscoito? A farinha de uva, né, ela é feita com a casca e a semente. Depois desse processo, a gente pode, quando a gente for fazer o biscoito, né, a gente pode substituir a farinha de trigo pela farinha de uva mesmo. Esses adolescentes se dedicaram tanto ao projeto que continuam pesquisando formas de substituir alimentos nocivos à saúde por alternativas que estejam ao alcance de todos. Tipo, no abacate, toda vez que eu comia, a primeira coisa que eu fazia era descartar o caroço. Mas agora eu já sei que a gente pode utilizar o caroço para fazer mais coisas, como a farinha, e obter mais nutrientes. Os pais que agora têm aliados em casa contra o desperdício já devem ter aprovado o projeto. Mas e para o professor, que nota eles merecem? Fico impressionado o quanto que a gente aprende com essas crianças. E aí a gente passa a estudar e a aprimorar o conhecimento junto com eles. E veja a seguir as atrações do programão, e aqui ao vivo eu recebo o cantor Pedro Nunes. Continue com a gente volta logo depois dos comerciais.